Olá pessoal, eu sou a professora Susan Wolters. Bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Álgebra 2. Essa aula de hoje ela é particularmente muito importante, porque nessa aula a gente vai falar do Teorema de Lagrange. O que acontece, né? O que diz esse Teorema de Lagrange? Ele relaciona a ordem, o número de elementos de um subgrupo com o número de elementos do grupo. Bom, ou seja, né, se G for um grupo finito e H for um subgrupo de G, então ele garante para a gente que o número de elementos de H, ou seja, a ordem do subgrupo H, divide a ordem de G, né? Que essa ordem é o que a gente define como sendo o número de elementos desses conjuntos. Bom, mas antes da gente chegar nesse famoso Teorema de Lagrange, a gente vai começar vendo algumas proposições, alguns resultados. Aqui nessa aula eu vou estar usando como base o livro Introdução à Álgebra do professor Adilson Gonçalves, que é um dos livros também que vocês têm acesso. Então, para a gente continuar naquela ideia de usar as mesmas notações, né, e não confundir tanto vocês com muitas mudanças de notações. Então, eu vou usar como base lá o livro do professor Adilson Gonçalves. Vamos lá? Bom, então para a gente iniciar aí, né, esse tópico da nossa aula, a gente vai falar sobre essa proposição 2 aí. Dados x, y e g, a gente que fala que x é congruo a y módulo h, se e somente se xy na menos 1 pertence a h, que isso aí define uma relação de equivalência no conjunto G. Bom, como que a gente prova, né, que uma relação é uma relação de equivalência? Tem que provar que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Isso você já vem vindo desde a introdução à álgebra, vocês vão vendo demonstrações de relações de equivalência, né? Então, reflexiva, simétrica e transitiva. Então, é isso que vai ser feito aqui na demonstração dessa nossa proposição. Vamos lá. Então, a primeira, que x é congruo a x módulo h para todo x pertencente a h. É claro, né? Por quê? Porque o que seria, né, x congruo a x? Ó, pela definição que foi dada lá em cima, é quando x, y a menos 1 está em h. Ora, mas x na menos 1, porque aqui o y é o próprio x, né? Como isso aqui dá o neutro, isso aqui com certeza está em h, porque h é um subgrupo de G. A gente está supondo, né, G sendo um grupo e h sendo um subgrupo de G. Bom, x ser congruo a y módulo h implica em y ser congruo a x módulo h. Essa primeira, então, era reflexiva, né? Essa aqui é simétrica. Sim, né? Por quê? Porque x ser congruo a y módulo h implica em quê? Em xy na menos 1 estar em h. Ora, né? Só que se esse cara tá em h, como h é subgrupo, o inverso dele, que é yx na menos 1, lembra, a gente já provou que o inverso ele troca aqui de posição, né? Vira yx na menos 1. Então, está em h também. Mas yx na menos 1 estar em h é exatamente y ser congruo a x módulo h. Então, já foi a simétrica reflexiva. Agora, a transitiva. Se x é congruo a y módulo h e y é congruo a z módulo h, isso implica em x ser congruo a z módulo h? Vamos ver. Bom, x ser congruo a y módulo h significa que x, y na menos 1 está em h. Y ser congruo a z módulo h significa que y, z na menos 1 está em h. Certo? Ora, se esse cara está em h e esse cara está em h, como h é subgrupo, vale o fechamento, ou seja, este produto aqui está em h. Porém, este produto aqui, se a gente usar a associatividade aqui, né, e a y na menos 1 com y vai dar o neutro, sobra x, z na menos 1, que estará em h. Ora, x, z na menos 1 estar em h, significa que x é congruo a z módulo h, e, portanto, de fato, né, essa relação aí é uma relação de equivalência. Então, só para a gente começar, porque a gente vai agora, a partir daqui, fazer uma construção do que é uma classe lateral, a gente precisava aí deixar bem claro que x congruo a y módulo h, se e somente se x, y na menos 1 está em h, que isso aí definia uma relação de equivalência. Então, vamos continuar aqui.
Então, já que isso aí define uma classe de equivalência, né, é uma relação de equivalência, vamos considerar agora a classe de equivalência do x barra. Quem vai ser esse x barra? Vão ser todos os elementos de G que são côngruos a x mod H, módulo H. Assim, olha, o que significa? Se y é um elemento desse conjunto, ou seja, né, y é congruo a x módulo H, C e somente C, pela definição lá dessa congruência, né, yx na menos 1 está em H para algum Hzinho em H. Ora, né, se yx na menos 1 é igual a H, se a gente aqui multiplicar os dois lados aqui por x, ó, aqui desse lado vai ficar o neutro, então vai sobrar só o y, e do lado direito vai sobrar hx. Ou seja, né, isso aqui a gente está só fazendo equivalências, tá, pessoal? Se a gente agora denotar por hx todos os hzinhos xzinhos com h em h, então, na verdade, ó, o x barra que a gente conseguiu, que era os y, que eram côngruos a x mod h, a gente acabou de ver que esses y, eles podem ser escritos como hzinho x. Então, que é esse conjunto. Então, o x barra, na verdade, nada mais é do que o hzão x. E esse x barra é chamado uma classe lateral à direita de h em g. À direita do h em g. A gente representa, né, o conjunto quociente, que são esses x barras aí, né, por g sobre h. Ou seja, a gente vai chamar de conjunto quociente. Mais na frente veremos o que é um grupo quociente. Por enquanto, a gente tendo H sendo simplesmente um subgrupo de G, isso aqui vai ser um conjunto quociente, ou seja, G sobre H. São todos esses Hzão X com X em G, tá? Vai ser o conjunto de todas as classes laterais à direita de H em G. Bom, suponhamos que G sobre H possui exatamente N classes laterais. Assim, o G sobre H vai ser hx1, hx2 até esse hxn, com x1 e xn sendo elementos de G. Bom, na verdade, isso que a gente está fazendo aqui é uma partição do grupo, né? Ou seja, a interseção, né, dessas classes vai dar o vazio, se o I for diferente de J, e a união de todas elas é uma união disjunta, então, né? Uma vez que quando a gente une todas dá o grupo todo e elas têm interseção vazia 2 a 2. Né? Se G é um conjunto finito, a gente representa por módulo de X o número de elementos de X. Se ele é um grupo finito, a gente define a ordem de G como sendo este número aí, né? A gente está indicando então com esse módulozinho aí, mas na verdade é o número de elementos de G. Então aí vai ser essa ordem que a gente está trabalhando. Pessoal, parece confuso, porque a gente acabou de fazer muitas adaptações, né? Ora era classe de equivalência, aí a gente chamou de x barra, e de repente a gente chamou de hzão x. Então, assim, são só substituições, né, que foram feitas aí, né? A gente está reescrevendo a mesma coisa de maneiras diferentes para a gente chegar aí nesse nosso conjunto quociente. Mas, então, assim, para tentar, né, deixar mais clara o que seria aí uma classe lateral, vamos fazer um exemplinho aqui bem básico, tá? Para vocês visualizarem isso. Após a gente visualizar esse exemplo, vocês podem voltar para todos esses conceitos aí que a gente viu e tentar enxergar, através desse nosso exemplo, essas coisas aí que foram escritas e, dessa forma, abrir aí a mente mesmo para vocês visualizarem o que é uma classe lateral, beleza? Vamos ver aqui um exemplinho, então. Antes do Teorema de Lagrange, quero fazer um exemplo com vocês aqui. Antes a gente falar lá do Teorema de Lagrange. Então, por exemplo, vamos pensar aqui. Se a gente falar do Z4 com adição e a gente pegar um subgrupo aí formado pelo 0 e pelo 2. Então, antes de mais nada, quem que é Z4, né? Vamos lá lembrar. Quem que é o Z4? É o 0 barra, 1 barra, 2 barra e 3 barra. Tem que lembrar lá desses conjuntinhos, né? Quem que é?
são a classe dos restos, né? Então, o 0 barra representa todos os números cuja divisão por 4 vai dar resto 0. 1 barra representa todos os números inteiros, né? Inteiros, cuja divisão por 4 vai dar resto 1. Aí tem o 5, 5 dividido por 4 dá resto 1. E assim por diante. O resto 2 está representado lá no 2 barra e os números inteiros cuja divisão por 4 dá resto 3. Então, ali representados, né, pelo 3 barra. Então, o Z4 é o conjunto aí de todas esses representantes, né, dessas classes de resto aí. Então, antes de mais nada, que ele é um grupo? É um grupo, né? A gente pode ver aí que vale o fechamento, né? Se a gente somar esses elementos, vão dar sempre elementos de Z4. Tem o elemento neutro aí para soma, que é o 0 barra. Aí você pode pensar, 1 é o inverso do 3, porque 1 mais 3 dá 4, que é o 0 barra. O 2 é o seu próprio inverso, porque 2 mais 2 dá 4 barra, que é 4 dividido por 4 dá resto 0, então é o 0. Então, vocês podem brincar aí para visualizarem, né? Uma brincadeira legal, é para ser legal, que, de fato, o Z4 com adição vai ser um grupo. É um exemplo de grupo. E por que eu já posso afirmar aí que o H é um subgrupo? Lembram? Bom, se a gente olhar, o neutro está aqui dentro, certo? O elemento neutro vale o fechamento, porque se eu pegar 2 com 2 dá 4, que é o 0, tá aí dentro de H, e 2 é o seu próprio inverso, e tá ali dentro de H também. Então, só para a gente, antes de seguir aqui, né, fazendo a relação que a gente vai querer fazer de classe lateral, que de fato, esse G aqui, né, que é o Z4 com adição, é um grupo, e que de fato esse H é um subgrupo do Z4 aí com a adição. Bom, feitas essas observações, vamos aqui, deixa eu deixar a tela maior aí para vocês, ver que de fato a gente consegue construir, o nosso objetivo é construir o conjunto das classes laterais de H em G. Então, olha só, as classes laterais não são aqueles x barra? Então, vamos ver uma coisa. Quem que é x barra? Usando a notação de adição, tá, pessoal? Ó, lá, quando a gente viu aqui, ó, o nosso x barra, não era hx? Aqui a gente está usando a notação multiplicativa. Se a gente quiser usar uma notação aditiva, é só a gente fazer h mais x, tudo bem? Então, tudo vai depender da operação do nosso grupo. Então, como a gente está aqui com a adição, a gente vai escrever H mais X com X pertencente a G. Isso daqui é uma classe lateral. Então, por exemplo, né? Quem que é a classe do 0 barra? É H mais, né, 0 barra. Tô só substituindo, tá? Ó, o meu X vai variar em G. G tem 4 elementos, que é o meu Z4, então eu tenho que fazer para todo mundo. Bom, mas H mais 0, né, pessoal? Quando eu pegar 0 mais 0 vai dar o próprio 0, 2 mais 0 vai dar o próprio 0, dá o próprio H. Ou seja, o 0 barra é o H. Quem que é o 1 barra? É o H mais o elementozinho do Z4 aqui, 1 barra. Bom, mas quando eu faço, ó, fazer esse subgrupo H, deixa eu trocar de cor aqui. Fazer esse subgrupo H aqui mais 1, significa somar cada um desses elementos dele aqui com 1. 0 mais 1 vai dar 1. O 0 mais 1. Agora, o 2 mais 1 vai dar 3. Então, essa é a classe lateral do 1 barra. Ela é 1 barra, 3 barra. Agora, o 2 barra aqui vai ser H mais 2. 0 mais 2 que dá 2. 2 mais 2 que dá 4, porém o 4 é o 0. Deu o próprio H. 3 barra. H mais 3. 0 mais 3 que dá 3. 2 mais 3 que dá 5, porém 5 dividido por 4 dá resto 1, 1 barra. Então, observem o seguinte, que o conjunto, né, vou fazer aqui em cima, eu sei que tá ficando bagunçado, mas vocês façam aí sem muita bagunça no caderninho de vocês, aí nas anotações de vocês. Então, o conjunto das classes laterais de H em G é o próprio H e o 1, 3. Observem aqui, ó,
a gente fez esse, o 0, né? O 1, o 2 e o 3. Porém, ó, quando a gente fez o 0, deu o próprio H, que deu exatamente a mesma coisa quando a gente somou com o 2, né? Fez a classe do 2. Então, é o mesmo conjunto. Estou representando ele uma única vez lá, que é o nosso conjunto aqui, que seria o G sobre H, né? Na verdade, aí o Z4 sobre esse H são esses dois conjuntos, né? O conjunto das classes é um conjunto de conjuntos, né? Subconjuntos aí. O 1 barra, o 1 barra deu a mesma coisa do 3 barra, tá representado ali uma única vez, né? Porque em termos de conjunto, 1, 3 e 3, 1 é o mesmo conjunto, porque ele tem os mesmos elementos, certo? Então, assim, então é só para vocês pegarem, a gente pegar aqui um exemplinho, né, mais palpável, e a gente vê o seguinte, é só isso. O conjunto das classes laterais é simplesmente isso. A gente pega os elementos que a gente tem no nosso grupo e soma com os elementos de H. Então, para cada elemento do grupo, a gente vai ter uma classe diferente. Claro que as classes podem se repetir, né, serem as mesmas, a gente tem que pegar cada elemento do grupo, no caso era o nosso Z4, e somar com o nosso H. Resumindo, é isso. Aqui, com a notação de adição. E aí a gente obteve duas classes laterais distintas somente. Então, o número de elementos, né, desse nosso conjunto aí quociente são 2, porque foram essas duas classes que a gente encontrou. Beleza? Vamos seguir aqui então. Então, o teorema de Lagrange, né, ele nos diz que se G é um grupo finito e H é um subgrupo de G, então ó, a ordem de H, que é o número de elementos de H, é um divisor da ordem de G. Isto é, a ordem de H, né, divide aí, é um divisor da ordem de G. E mais, pessoal, eu vou falar para vocês aqui, que vocês vão ver, dependendo da bibliografia, que aparece lá, né, que além dele dividir a ordem de G, que esse divisor, vou até botar aqui, tá? Vou botar assim, ó, e mais, tá? A ordem de G é a ordem de H, já que ele é um divisor, tem que aparecer um múltiplo aqui, né? Esse múltiplo que aparece é exatamente o índice de H em G. Mas o que é esse índice, professora, de H em G? O índice de H em G é justamente a cardinalidade, é o número de elementos do conjunto quociente. Então, vamos ver lá naquele nosso exemplo. Então, de novo, tá? O índice aqui de H em G, só repetindo, é a cardinalidade do conjunto das classes laterais, né? A gente definiu ali à direita, a gente pode definir de maneira análoga à esquerda também, de H em G. Então, no nosso exemplinho aqui, nesse nosso exemplo, lá vou eu trocar de cor, né? Mas vamos lá. Qual que é a ordem do nosso grupo, do Z4? Quantos elementos ele tem? 4. Qual que é a ordem do nosso H? Quantos elementos o nosso H tem? 2. Quanto foi o índice de H em G? Ou seja, qual que foi a cardinalidade, o número de elementos do nosso conjunto quociente? 2. Aí, olha só aqui. Então, como o enunciado já do teorema de Lagrange, aqui, né, a gente está visualizando para esse nosso exemplo, ó, a ordem do grupo, ou seja, 4, é a ordem de H vezes a ordem do índice, certo? Então, vamos voltar lá, aqui que nós estamos, né? Então, é o que está dizendo para a gente aí o enunciado do teorema de Lagrange. Bom, então, para a gente fazer a demonstração, aqui a provinha do teorema de Lagrange, vamos definir aqui algumas coisas, ok? Então, definindo em G essa relação de equivalência, congruência módulo H, que foi o que a gente já fez inicialmente, sendo G um grupo finito, segue imediatamente, né, que o conjunto das classes laterais é finito. Claro, né, a gente está lidando aqui com um conjunto finito, e como é que a gente fazia as classes laterais? As classes laterais a gente pegava cada elemento de G e somava lá com o subgrupo. Se a gente tiver um número finito de elementos para somar, é claro que o conjunto quociente também vai ser aí um conjunto finito.
Aqui eu estava sendo colocado em parênteses, né, à direita, como eu já falei para vocês, porque a gente pode definir de maneira análoga as classes laterais à esquerda, ok? Mas a gente está usando aqui a direita. E se em algum momento a gente precisar, a gente vai, depois quando a gente falar lá de subgrupo normal mais na frente, a gente vai falar de classe lateral à direita e à esquerda. Mas por enquanto, a gente pode fazer tudo considerando classes laterais aí à direita. Então vamos seguir aqui. Então, bom, se G for finito, é claro que o conjunto das classes laterais também vai ser finito. Então, já que ele é finito, vamos supor que ele tenha N elementos, esse conjunto quociente, ou seja, né, a ordem aqui, a cardinalidade, né? Porque ordem a gente usa para grupo, cardinalidade para conjunto. Já que isso aqui é só um conjunto, só, né, pessoal, quando eu tô dizendo é que ele não é, a gente ainda não pode dizer que ele é um grupo, tá? Eu vou até adiantar para vocês, tá? Esse G sobre H, esse conjunto das classes, ele vai ser um grupo desde que esse H, esse subgrupo, seja um subgrupo normal. Mas a gente ainda não definiu, então por isso que aqui eu fico salientando que aqui a gente está ainda só com um conjunto. E a gente usa a palavra ordem quando a gente está falando de um grupo. Então o número de elementos de um grupo é a ordem do grupo. Mas quando a gente não sabe se é um grupo, como nesse caso aqui a gente está falando só de um conjunto G sobre H, então a gente está falando da cardinalidade. Vou usar aí a mesma notaçãozinha de ordem, só para a gente entender que a gente botou essa barrinha, a gente está falando do número de elementos, ok? Mas enquanto conjunto é a cardinalidade dele. Vamos lá. Então, já que é finito, vamos supor que o número de elementos aqui desse conjunto seja n. E, portanto, vai ser finito. Então, a gente vai exibir aqui. Então, vai ser um hx1 até um hxn. E, como a gente já falou anteriormente, né? O G, ele é uma união disjunta, né? Aí dessas classes laterais. Porque as interseções aqui, 2 a 2, vão ser vazias. E quando a gente une todas elas, vai dar o meu grupo inteiro. Ah, um parênteses aqui que vale a pena. Olha lá para aquele nosso exemplinho. Ó. Se a gente unisse, a gente não está dizendo ali que quando a gente une as classes laterais, dá o grupo inteiro? Olha aqui para o nosso exemplo do Z4 sobre H. Lembra, esse H é o próprio 0, 2. Olha só para a gente enxergar o que a gente está dizendo ali. Se eu unir esse cara com esse, ou seja, o 0, 2, 1, 3, vai dar o meu G todo, que é o Z4. Olha a interseção aqui uma com a outra, concordam que aqui a interseção delas é de fato vazio? Então, claro que a gente está com um exemplo bem simples, a gente tem só duas classes laterais, mas para vocês entenderem que de fato o que a gente está falando faz sentido, né? Tá, ó, vai lá no exemplinho bem prático e bem simples e vê que as coisas estão fazendo sentido. Unimos as duas classes laterais, pã, deu o grupo inteiro. A interseção das duas, vazia. Então, de fato, a união dessas classes é uma união disjunta que dá o grupo inteiro, ok? Bom, então, já que é uma união disjunta, o que a gente tem aqui? Que a ordem de G vai ser a soma das ordens de cada um desses conjuntos. De novo, volta lá. Qual que era a ordem do Z4? 4. Qual que é a ordem desse? 2. A ordem desse, 2. Então, somou as ordens, 2 mais 2 deu 4. Então, quando a gente tem uma união finita de conjuntos, né, e essa união é disjunta, o número de elementos do nosso conjuntão aqui, G, é a soma de cada um desses pedacinhos aqui, no caso, cada uma dessas nossas classes. Bom, vamos provar agora uma afirmação, que a ordem de G é, na verdade, N vezes a ordem de H. O que a gente quer provar aqui, na verdade? Que a ordem de cada uma dessas classes, pessoal, esse que é o nosso objetivo lá, na verdade vai ser a ordem do próprio subgrupo H. Vamos lá nós para o nosso famoso exemplo. Olha aqui para o nosso, qual era a ordem do nosso H aqui? 2. Qual que é a ordem, o número de elementos de cada uma dessas nossas classes? 2, 2. Então, fazendo sentido mais uma vez. Então, o nosso objetivo é esse, porque concordam que se a gente provar que cada uma dessas ordens aqui é a ordem de H e a gente tem N, no final isso daqui vai ser N, ordem de H. Então, é isso que está na afirmação que nós temos aqui. Então, vamos lá. Bom, para a gente provar isso, é o que eu acabei de falar para vocês, basta a gente demonstrar que a ordem de hx1 é igual à ordem de h, xi, né? Para todo i variando de 1 até n. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Se a gente tem conjuntos, né? E a gente quer provar que eles têm a mesma cardinalidade, a gente está falando de conjuntos finitos, basta a gente provar que tem uma bijeção aí entre eles.
E é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai construir uma função, a gente vai provar que ela é bijetora e, portanto, esses conjuntos aí vão ter a mesma ordem, o mesmo número de elementos. Então, considerei aqui uma função de h em hxi que pega um hzinho e leva em hzinho xi, essa minha classe aqui. Bom, ela é, evidentemente, né, claramente sobrejetora, não é? Claro, porque cada elemento que eu pego aqui já está automaticamente relacionado com este h. Então, dado um elemento qualquer aqui, hxi, tem um correspondente lá no nosso domínio, que é o hzinho. E mais, olha só, vamos provar agora, né, que ela é injetora. Então, vamos pegar aqui duas imagens iguais. O que significa? Isso daqui é igual. O que essa função faz com hzinho? Leva em hzinho x, i, né? Que é xi. O que essa função faz com a galinha? A galinha xi. Ora, como esses meus elementos aqui são elementos de um grupo, né? Existe o inverso de xi, que eu posso multiplicar aqui pela direita nos dois lados da minha igualdade. E, portanto, vai restar h igual a galinha. Ou seja, peguei as duas imagens iguais, consegui mostrar que os elementos do domínio tinham que ser necessariamente iguais. Ou seja, a minha função é injetora. Bom, se ela é injetora e é sobrejetora, portanto, ela é bijetora, né? Ou bijetiva. Ou seja, essa função que eu construí aqui é uma bijeção e, portanto, a ordem de h é igual à ordem de hxi para qualquer que seja o i variando de 1 até n, como a gente queria aí demonstrar, e, portanto, a gente chega que a ordem de g é n vezes a ordem de h, ou seja, como dizia lá no enunciado, né? A ordem, se os grupos forem finitos, G é um grupo finito e H é um subgrupo de G, portanto, a ordem de H divide a ordem de G, certo? E aí lembra que eu botei para vocês e mais esse Nzinho, né? Era justamente o índice de H em G, porque é o número de classes laterais distintas, que é o que a gente colocou aqui, ó, né? A gente tem N classes laterais distintas. Então, com isso, pessoal, a gente demonstra aí o teorema de Lagrange, né, que é um teorema importantíssimo dentro da teoria de álgebra, e vamos agora ver uns corolários, alguns resultados imediatos aí que a gente tira utilizando o teorema de Lagrange. Vamos lá? Então, o primeiro corolário que eu vou querer fazer aqui com vocês, vou botar aqui, corolário 1. Todo grupo finito de ordem prima é cíclico, em particular é abeliano. Então, vou escrever aqui a demonstração, mas vamos pensar um pouquinho antes, tá? Pensa o seguinte, a gente quer usar o teorema de Lagrange, que fala de ordem, né? Ordem de subgrupo divide a ordem do grupo. Eu tô aqui com um grupo finito, porém a ordem dele é prima. Então, já vamos pensar o seguinte, se a ordem dele é prima, quem que divide um primo? Primo P, por exemplo, a ordem dele se for P. Só pode ser 1 ou P. Então, a gente só vai poder ter esses subgrupos, que são, na verdade, os subgrupos triviais, né? O neutro e o grupo todo. Então, vamos ver daí como que a gente faz a construção para provar que ele vai ser cíclico. Por que era no parênteses está em particular abeliano? Porque a gente já provou numa aula que todo grupo cíclico é abeliano. Então, vamos lá. Então, demonstração aqui. Seja G um grupo, né, tal que a ordem de G é um P com P primo, e seja X um elemento de G que não seja um neutro. Isso aqui implica que, né, o que é o subgrupo
gerado por X, aí vai ser um subgrupo de G, que com certeza, né, contendo o conjunto E e X. Aqui, né, pessoal, não sei se vocês estão lembrados, mas o que era lá pra gente esse subgrupo aqui, né, aquela notação de cíclico, né? O que era? Lembram? Só fazer um parênteses aqui, né? Isso daqui, se a gente estiver falando numa notação multiplicativa, que é a que eu vou usar aqui para a gente fazer a demonstração, são as potências de x, né? Não sei se vocês lembram, se não lembra, vai lá e volta na aulinha que a gente estudou lá grupos cíclicos, tá? Mas ok, mas isso daqui, na verdade, é um subgrupo gerado pelo elemento x, que se a gente estiver falando da notação multiplicativa, são as potências de x. Então, é claro, como m é inteiro, ó, é claro que o x na zero, né, que aqui seria o E, o neutro, né, ele tá nesse conjunto, assim como o x na 1. Por que eu não sei, né, tem mais alguém ou não tem mais alguém aqui? Não sei, porque, por exemplo, será que teria um terceiro elemento? Eu não sei o que dá x ao quadrado. X ao quadrado é x vezes x, certo? Mas a gente vai ter que pensar sobre isso. Será que esse elemento estaria dentro desse conjunto? Bom, não sei, se x ao quadrado der um terceiro elemento diferente, que não deu o próprio x e nem o neutro. Porque se x vezes x dá o próprio neutro, o que significa? Que x é o seu próprio inverso. Mas então, deixa isso aqui lá de um ladinho, relembrem aí, e vamos voltar aqui para o nosso foco. X é um subgrupo de G que com certeza contém o E e o X. Agora, olha só quem vai entrar aí. Pelo teorema de Lagrange, que a gente acabou de ver, o que a gente sabe? Que a ordem desse subgrupo gerado por X tem que dividir a ordem de G. Só que a ordem de G é um P', certo? E a ordem deste carinha aqui é maior que 1, porque ele, como a gente mesmo viu, ele tem pelo menos esses dois elementos. Ora, se isso daqui é um número maior que 1 e tem primo, né? Isso implica que só pode ser o próprio P. E, portanto, né, o G vai ser igual a esse cara aí. Ou seja, né, o G vai ser gerado por esse X, certo? Porque a gente pegou um elemento de G que era não nulo, e a gente, usando o teorema de Lagrange, a gente sabe que a ordem desse subgrupo tem que dividir a ordem do grupo inteiro. Ora, só que a gente acabou de concluir que necessariamente a ordem desse subgrupo tinha que ser P, ou seja, ele é o G todo. Então, o G, ele é gerado por esse xzinho aí, que é justamente a definição de ser cíclico. Logo, né, G é cíclico e, em particular, abeliano, usando aí a proposição que a gente já fez no exercício. Bom, quero fazer aqui com vocês um outro corolário, tá? Que se G é um grupo tal que a ordem de G é menor ou igual a 5, então G é abeliano. Antes de mais nada, pessoal, olha que legal assim esses corolários, porque agora a gente começa a juntar praticamente tudo que a gente já veio estudando até agora. O que é grupo? Ordem. O que é ser abeliano? No anterior a gente falou de cíclico. Então esses corolários são muito ricos, porque a gente tem que usar para enxergá-los, para demonstrá-los, praticamente todos os conceitos que a gente veio estudando até aqui. Então olha só, como é que a gente vai escrever aqui já essa demonstração? Vamos pensar o seguinte, G é um grupo com ordem menor ou igual a 5. Se G tiver ordem 1, ele é só um neutro. Então, vai ser automaticamente abeliano, né? Ele é só um neutro, é o trivial igual ao neutro. Se a ordem de G for 1, 3, 2, 1, 2, 3 ou 5, é primo, certo? E aí, cai no corolário 1. É cíclico e, portanto, já é abeliano, a gente não tem nada para fazer. Então, o que vai nos dar trabalho aqui, para demonstrar esse corolário 2, vai ser se a gente estiver falando de um grupo de ordem 4. E aí a gente vai ter que fazer aqui com um pouquinho mais de detalhe. Vamos lá, então. Então, olha só.
questão, demonstração, como eu falei para vocês, se a ordem de G é 1, G é só o neutro e tá tudo certo. Se a ordem de G é 2, 3 ou 5, então a ordem de G é prima, né? É um número primo. Isso implica, né, pelo corolário 1, que G é cíclico. Isso implica, não lembro que isso foi uma proposição, isso foi um exercício, mas enfim, já aprovado, botei proposição, que G é abeliano e tá tudo certo também com o que a gente quer provar. G é abeliano. Então, vamos agora com detalhes para o caso em que a ordem de G é 4. Vou até começar aqui numa nova folhinha, numa nova página para gente. Se a ordem de G for igual a 4, então vamos analisar o seguinte. Se existir um x diferente do neutro em G, né, x em G, claro, tal que esse x gere o grupo inteiro, então a gente também não tem nada para fazer, concordam? Porque é justamente G é cíclico e, portanto, é abeliano. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Nesse caso da ordem de G ser 4, vamos supor que não exista nenhum elemento de G que gere o grupo todo, porque, concordo? Se existir, já acabou também. Ele vai gerar o grupo todo, portanto, é a definição justamente do grupo ser cíclico, e, portanto, ele já será abeliano. Então, vamos supor que não existe esse cara. Então, suponha, então, que para todo x em G, diferente do neutro, temos que o subgrupo gerado pelo x não dá o grupo G todo. Isso implica, pelo teorema de Lagrange, que a ordem desse x, pessoal, desse subgrupo gerado por x, tem que ser quanto? Lembram? A ordem de G, aí ó, é 4. A ordem do subgrupo tem que dividir a ordem do grupo. Só que não é 4, porque a gente já está supondo que ele não dá o grupo todo, certo? E não é 1, porque a gente já está supondo que o x não é o neutro. Então, quem que vai poder dividir 4? 2. Então, por isso que a gente vai concluir aqui que a ordem de x é igual a 2, né? Isso daqui, a ordem do subgrupo gerada por x é igual a 2, para todo x em G. E aí, gente, o seguinte, a ordem, né, do subgrupo gerado por x é exatamente, deixa eu até botar aqui, né? C2 significa que a gente está falando exatamente que só tem esses dois conjuntinhos aqui, esses dois elementos nesse conjunto, certo? Mas a gente já viu, né? Tem um exercício, que se vocês não fizeram, irão fazer, que isso daqui implica, né? Que x ao quadrado igual a E para todo x pertencente a G. Que a ordem do subgrupo, na verdade, ser igual a 2, significa que a ordem de x é 2, mas a ordem de x ser 2 significa que x ao quadrado dá a identidade. Bom, só que isso aqui está valendo para todo elemento de G. Então, isso daqui, inclusive, vai ser um outro exercício que vocês têm que fazer também, como um exercício da lista de exercícios que eu vou passar para vocês. Não sei se já fizeram ou não. Que se a ordem de x é igual a 2 para todo x em G, então esse grupo vai ter que ser abeliano. Então, eu vou até fazer aqui rapidinho. É isso daqui, ó. Então, o que que acontece, ó? Já que, né, x ao quadrado igual a E para todo x em G, vocês concordam que se eu pegar dois elementos quaisquer em G, eles também vão ter que ter ordem 2, certo? Porque é para todo mundo. Se eu pego x e y em G, o XY está em G, porque vale o fechamento. Bom, só que XY em G, todo elemento de G tem ordem 2, em particular o XY, ou seja, o XY, ele é o seu próprio inverso. Só que a gente já provou que XY na menos 1 é a mesma coisa que Y na menos 1, X na menos 1. Ora, Y não é o seu próprio inverso? X não é o seu próprio inverso, porque isso acontece para todo mundo de G? Então, olha que legal. Chegamos que XY
é igual a yx para todo xy em G. Isso daqui é exatamente o que a gente precisava para provar que G é abeliano. E, portanto, vale aí o nosso corolário 2. Se G é um grupo com ordem menor ou igual a 5, então o G, de fato, é um grupo abeliano. Esse corolário, pessoal, tem uma riqueza realmente de muitas coisas que a gente veio estudando até aqui. Só nesse finalzinho aqui, né, se a ordem de todo elemento do grupo é igual a 2, implica que ele ser abeliano, é um exercício. Dentro desse exercício, a gente usou também que xy na menos 1 é y na menos 1, x na menos 1, que é um outro exercício de lista. Então, fica aqui a dica para vocês refazerem com muita calma e ver todos esses detalhezinhos que a gente utilizou, refazer os exercícios que a gente já fez, já viu, ou que se ainda não fez, corre lá e faça, tá bom? Tem outros corolários do Teorema de Lagrange que vão ficar como exercícios depois para vocês em lista. Mas para essa aula de hoje eu queria, na verdade, introduzir, apresentar o Teorema de Lagrange e já fazer aí esses dois corolários. Então, por essa aula a gente vai ficar aqui. Estudem, anotem todas as dúvidas, tá? Para a gente poder ir sanando e vocês conseguirem estudar e limpando tudo que vai ficando para trás, às vezes, de duvidazinha. Anotem se ficaram com alguma dúvida na aulinha de hoje também, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.